Com as recentes ameaças do ministro da Defesa de Israel contra os avanços nucleares do Irã, a pressão internacional aumenta ainda mais. Potências europeias intensificam a pressão sobre o Irã no cenário internacional, buscando uma resolução no Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Essa nova iniciativa, liderada por França, Grã-Bretanha e Alemanha, visa aumentar a pressão sobre Teherã devido à sua falta de cooperação com a agência e ao avanço de seu programa nuclear. A proposta prevê que a AIEA elabore um relatório abrangente sobre as atividades nucleares iranianas, além dos relatórios trimestrais habituais, detalhando áreas problemáticas, como a presença inexplicada de vestígios de urânio em locais não declarados. Essa abordagem visa pressionar o Irã a retomar negociações sobre seu programa nuclear, oferecendo alívio parcial de sanções em troca de restrições específicas. O contexto atual é marcado pela expectativa de mudanças na política externa dos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. O novo governo americano deve influenciar diretamente a dinâmica das negociações, já que, em 2018, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo Nuclear de 2015, considerado crucial para limitar as capacidades nucleares do Irã. O acordo original, estabelecido entre o Irã e 6 grandes potências mundiais, foi projetado para reduzir o risco de proliferação nuclear e diminuir tensões no Oriente Médio. A retirada americana resultou no colapso do pacto, levando o Irã a adotar uma postura mais agressiva em relação ao seu programa nuclear. As potências europeias, ao insistirem na emissão do relatório abrangente, esperam criar uma base mais sólida para pressionar o Irã a adotar novas medidas restritivas. Porém, essa abordagem não é consensual. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, está engajado em um delicado esforço diplomático, tentando resolver as questões mais imediatas por meio de negociações diretas com Teherã. Grossi acredita que a cooperação atual pode ser eficaz e prefere evitar sanções que poderiam dificultar o diálogo. Seu foco tem sido garantir acesso e transparência nas atividades nucleares iranianas, em vez de preparar o terreno para ações punitivas. Essa divergência de estratégias reflete a complexidade diplomática do momento, onde a comunidade internacional busca equilibrar pressão e diálogo. Grossi recentemente viajou para Teherã para se reunir com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian, com a esperança de quebrar o impasse em torno de questões críticas, como o acesso aos locais nucleares não declarados. Essa visita foi vista como um passo importante para determinar a disposição do Irã em cooperar com a AIEA e abrir espaço para negociações mais amplas no futuro. Enquanto isso, Teherã já sinalizou que uma nova resolução do Conselho de Governadores pode resultar em limitações à cooperação diplomática e técnica com a agência, destacando a sensibilidade da situação. Por outro lado, há diplomatas que defendem um acordo que chamam de menos por menos, ou seja, concessões limitadas por parte do Irã em troca de um alívio parcial das sanções econômicas. Esse tipo de negociação poderia representar uma tentativa de reviver alguns aspectos do acordo de 2015 sem necessariamente replicar todas as suas cláusulas. A ideia é reduzir as tensões gradativamente, oferecendo incentivos para que o Irã limite suas atividades nucleares enquanto se evita um confronto direto. No entanto, é incerto se o novo governo Trump estará disposto a seguir essa linha de negociação, já que, durante a campanha, Trump afirmou que não deseja causar danos ao Irã, mas reiterou que não permitirá que o país desenvolva armas nucleares. Esse contexto de incerteza não é apenas um reflexo das tensões entre o Ocidente e o Irã, mas também das disputas internas dentro do próprio governo iraniano. O presidente Pezeshkian, por exemplo, reconhece a importância de lidar com os Estados Unidos, seu principal inimigo no cenário internacional, mas insiste em uma abordagem paciente e estratégica, esperando o melhor momento para negociar com Washington. Essa postura moderada contrasta com a de alas mais radicais dentro do governo iraniano, que vê qualquer concessão ao Ocidente como uma traição aos princípios da Revolução Islâmica. A linha adotada por Pezeshkian será fundamental para determinar o caminho que o Irã tomará nas próximas negociações. No cenário regional, o avanço nuclear iraniano preocupa especialmente os países vizinhos, como Israel e Arábia Saudita, que veem o programa nuclear de Teherã como uma ameaça direta à segurança regional. Israel, em particular, tem intensificado suas declarações de alerta, deixando claro que tomará todas as medidas necessárias para impedir que o Irã adquira capacidade nuclear militar. Essa postura agressiva aumenta o risco de um confronto, o que coloca ainda mais pressão sobre os esforços diplomáticos liderados por Grossi e pelas potências europeias. A Arábia Saudita, por sua vez, mantém uma postura de cautela,
embora continue a pressionar por uma maior fiscalização das atividades nucleares do Irã. O Reino Saudita, tradicional rival do Irã no Oriente Médio, receia que um acordo que não inclua restrições rigorosas possa deixar Teherã em uma posição vantajosa. Além disso, a Arábia Saudita tem considerado a possibilidade de desenvolver seu próprio programa nuclear caso o Irã continue a expandir suas capacidades, um cenário que aumentaria ainda mais as tensões na região. A pressão por uma nova resolução na AIEA também reflete uma tentativa das potências europeias de se posicionarem como mediadoras no cenário internacional, especialmente após a retirada dos Estados Unidos do Acordo de 2015. França, Grã-Bretanha e Alemanha têm tentado manter o diálogo aberto com o Irã, oferecendo incentivos econômicos para que o país volte a cumprir os termos do antigo pacto. No entanto, a resposta de Teherã tem sido ambígua, oscilando entre sinais de abertura e medidas desafiadoras, como o aumento do enriquecimento de urânio e a construção de novas instalações nucleares. Enquanto isso, a comunidade internacional aguarda a resposta do Irã às recentes iniciativas diplomáticas. A próxima reunião do Conselho de Governadores da AIEA será crucial para determinar o rumo das negociações. Se a resolução for aprovada, isso pode abrir caminho para novas rodadas de diálogo, mas também corre o risco de intensificar ainda mais as tensões. A posição de Grossi, que tenta encontrar um equilíbrio entre pressão e cooperação, será decisiva para o sucesso ou fracasso dessas negociações. O futuro do programa nuclear iraniano permanece incerto, com muitas perguntas ainda sem resposta sobre a verdadeira intenção de Teherã. As potências europeias continuam a pressionar por uma solução diplomática, mas a crescente desconfiança e as divisões internas no Irã, somadas às incertezas sobre a postura dos Estados Unidos, tornam esse objetivo cada vez mais difícil de alcançar. A ameaça de novas sanções econômicas e o risco de uma escalada militar pairam sobre o cenário, enquanto a AIEA busca manter sua autoridade como entidade de fiscalização, garantindo que o Irã não cruze a linha vermelha que poderia desencadear uma crise de grandes proporções. Com isso, o Oriente Médio permanece em um estado de expectativa, enquanto o mundo observa de perto cada movimento das potências envolvidas. A pressão europeia na AIEA é apenas um dos capítulos dessa história complexa, que envolve interesses geopolíticos, segurança regional e a delicada questão do equilíbrio de poder em uma das regiões mais voláteis do planeta. Com a ameaça de que o programa nuclear do Irã leve ao desenvolvimento de armas, as potências europeias estão cada vez mais dispostas a intervir e pressionar por mais transparência do Irã, com a França, Grã-Bretanha e Alemanha liderando essa iniciativa, buscando controlar o avanço do programa para garantir a segurança regional e global. Qual é a sua opinião sobre essa intervenção das potências europeias? Comente abaixo e compartilhe o vídeo.